Oi, meu amigo que está sempre conosco aqui no Flix Entrevista. Eu quero te fazer uma pergunta. Para aí um pouquinho e pensa. Eu tenho certeza que em algum momento do seu dia você parou para olhar a sua equipe. E aí quando você olhou para ela, eu tenho certeza que você sentiu orgulho. Mas aí você pensou, como é que eu faço para que esse time seja ainda melhor? O que eu posso fazer para que a minha equipe tenha alta performance? Como? Agora, no Flix Entrevista. E para que você saiba quais estratégias utilizar, qual caminho seguir, a gente convidou o gerente executivo de Gente e Gestão do Martins, o Jorge Feliciano, que está aqui mais uma vez conosco no Flix. É tão bom a gente falar de pessoas, não é, Jorge? É bom demais, é bom demais. Ainda mais assim, quando eu tenho certeza que os nossos amigos têm o maior orgulho da equipe, seja pequena, seja uma equipe grande. E aí, como é que eu faço, né, para que essa equipe, para que esse time seja ainda mais eficiente? No varejo, em primeiro lugar, Mônica, gratidão pelo convite de estar aqui. Sempre bom te receber. Eu costumo dizer assim, principalmente pela minha experiência, eu trabalhei muitos anos no Carrefour, no Pão de Açúcar, então assim, eu tenho o varejo na alma mesmo, eu amo, trabalhei em loja, e a gente sabe que loja é um organismo vivo, né? Loja, nenhum dia é igual ao outro. E quando nós falamos desse tema time de alta performance, especificamente numa loja, num negócio, né, no varejo, no comércio, eu entendo que assim, as características, existem algumas características de time de alta performance. Uma delas é a autonomia. Você precisa investir em autonomia para o seu time. E essa autonomia é conquistada através da credibilidade, principalmente pela as competências que o time detém. Além de várias outras características, mas eu gosto de destacar essas duas, né? Que é autonomia, competências comprovadas, ou seja, a gente tem competências no time complementares, elas não são apenas de um indivíduo, de uma pessoa. E isso, de fato, faz toda a diferença, né? Porque um time de alta performance é reconhecido pelos resultados que ele entrega, como time. E às vezes você tem uma lacuna de alguma competência em um dos integrantes, e é por isso que a gente até vai falar disso mais para frente, que é tão importante hoje a diversidade. E a gente tem uma concepção de diversidade apenas da cor da pele, né, das opções, das orientações. E não, hoje o que a gente fala muito de diversidade é de conhecimento, onde você tem um time que um complementa o outro. Então, são essas coisas que são muito boas da gente. E eu vejo isso naquele primeiro momento que eu vou contratar. Exatamente. Eu vejo essa diversidade. Exatamente. A gente costuma dizer que as características para que você possa ter um time de alta performance começa pela liderança, né? Todo líder, ele dá direcionamento. Então, assim, a gente pode afirmar que diretrizes claras, as condições de trabalho adequadas, né? Não são condições perfeitas, são condições de trabalho adequadas. Mapeamento do que será necessário de competência das pessoas, porque tendo um líder que tenha este mapeamento, ele consegue certamente identificar os pontos fortes das pessoas, as lacunas que ele tem que, de alguma forma, desenvolver esse time. Então, é muito interessante que o papel do líder, do gestor, ele é administrador e, ao mesmo tempo, ele é líder, porque ele tem que inspirar, ele tem que ser exemplo para a equipe. Então, a gente tem aquele conceito de que o líder é perfeito, ele sabe tudo. Não, não necessariamente. Ele consegue extrair das pessoas o melhor e ele é referência e exemplo para essas pessoas. E aí, quando a gente fala de liderança, como escolher esta liderança? O que eu devo observar? Ou eu mesmo posso ser o líder desta equipe? O que tem que ser um bom líder? Qual que é a característica dele? Eu gosto muito de definir, assim, as pessoas têm uma visão de que liderança é um cargo. Não necessariamente. Liderança, eu posso ser um auxiliar e posso ser líder naquilo que eu faço, porque eu sou altamente especializado naquilo. Dificilmente você vai encontrar um gestor que ele saiba de tudo o tempo todo. Então, se ele conseguir extrair... por exemplo, eu tenho uma história muito interessante, que nós tínhamos um operador de FLV na empresa que eu trabalhei anteriormente. E ninguém conhecia de frutas mais do que esse cara. Ninguém. Então, na atividade que ele desempenhava, ele era líder, ele era referência. E ele inspirava porque ele apresentava o produto para o cliente de uma forma tão intensa, que mesmo o cliente falava, mas eu não vim aqui para comprar esse produto. Mas como ele tinha referência nessa pessoa de entusiasmo,
né? Até do sabor, da cor, do odor do alimento, da fruta, ele conseguia convencer um cliente de que se ele levasse aquele produto, ele estaria fazendo um belíssimo negócio. Então, esse cara é líder do que ele faz, né? A gente tem a concepção de que líder é um cargo de gerente, não necessariamente. A gente tem vários analistas, assistentes, coordenadores, gestores que são líderes, e tem outros que têm cargos elevadíssimos e não são líderes, porque eles não inspiram em nada, apesar de serem eficientes. Essa observação é muito importante. E aí, competências, você falou de competências, né? Dessa diversidade inclui aí competências. Quais são aquelas que eu tenho que observar? Você falou de entusiasmo, de conhecimento, como esse líder de fruta, verduras e legumes. O que eu devo observar em relação às competências? Eu acho que eu gosto de citar 3 competências fundamentais para qualquer pessoa, independente do nível hierárquico. Acho que o autoconhecimento é uma primeira grande competência que você tem que ter. Você tem que conhecer os seus limites e o seu potencial. O segundo é o autodesenvolvimento, quer dizer, quando você conhece os seus limites e as suas fragilidades, ou seus pontos a melhorar, você consegue investir no autodesenvolvimento independente da empresa que você está atuando. Porque hoje nós estamos na era do dado, né? Todas as informações estão disponíveis. Tem um acesso ao conhecimento que nunca teve antes. Então, se você tem o autoconhecimento das suas limitações e você consegue buscar o desenvolvimento, você conquista também o equilíbrio emocional, porque, de alguma forma, você vai ser muito pressionado, especialmente time de alta performance, eles são pressionados o tempo todo a entregar resultados. Então, autoconhecimento, autodesenvolvimento e equilíbrio emocional, acho que são as 3 competências que eu destacaria para que você possa performar. Aí, quando eu tenho um time de alta performance, formando esse time, eu preciso também de alinhar este time para ter a autonomia que você falou para a gente no começo da conversa, ou seja, reuniões de alinhamento, treinamento, revisão dos planos, é isso? A gente costuma dizer que aquilo que não se mede não se gerencia, né? Então é fundamental as reuniões, os processos de reuniões cotidianas, o monitoramento do desempenho. Muitas vezes, às vezes para você também potencializar o que a equipe está indo bem, e para corrigir rotas, porque se você não monitora, se você não mede, dificilmente você vai conseguir alcançar resultados. Então, a gente acredita que medição, monitoramento e feedback sendo um item fundamental, porque é através do feedback você retroalimenta a sua performance, para você ou potencializar e superar metas, ou para mesmo você não cometer equívocos e não chegar lá, né? Cheguei com a minha equipe de alta performance, está ali naquele patamar que eu imaginei. Como eu mantenho? Porque esse é o desafio, não é? É muito difícil, é muito difícil. Por isso que é tão importante o investimento em capacitação. Veja você que hoje o cliente está mudando, né? Nós estamos no meio de uma pandemia em que o hábito do consumidor, que antigamente ia na sua loja, você tinha que estar lá com seus colaboradores para atendê-lo, hoje você tem atendimento online. Quer dizer, você tem o tempo todo, para se manter a performance, é investir em capacitação, continuamente. Acho que esse pré-requisito do desenvolvimento das pessoas, seja comportamental ou técnico, ele é fundamental para que você... Porque chegar lá é difícil, mas quando você chega, o mais difícil é se manter. E eu acho que esse é um grande desafio. O desafio do constante investimento em capacitação, ele é fundamental para que você possa continuar crescendo. Porque se você chegou num estágio, num patamar, você não pode se conformar. Tem que ser, no Matias, a gente fala uma frase que o nosso CEO Fafá fala, é a seguinte: a gente tem que ser eternamente inconformado. Se eu cheguei no nível A, eu quero chegar no nível B. Se eu cheguei no B, eu quero C, e aí eu tenho uma régua de crescimento contínua. Comunicação também se faz muito importante, se antecipar aos problemas também se faz muito importante para uma equipe de alta performance? Com certeza. Eu acho que o protagonismo, ele define bem a capacidade que uma pessoa tem de tomar a rédea. Ela não depende de ninguém. Se ela está bem preparada, ela não depende de ninguém para fazer um trabalho bem feito. E se ela não depende de ninguém e ela faz a sua parte bem feita, ela está contribuindo com o grupo, com o todo, com a equipe. Então, eu acredito que comunicação, que tem muito a ver também com capacidade relacional, né? A capacidade de você ter proximidade para ouvir as pessoas, saber de fato a necessidade dessas pessoas. Eu costumo definir em 5 grandes P's, talvez o desafio do protagonismo. O primeiro é a preparação. Você tem que ter altíssima capacidade de ter competências que te ajudem, que consolidem a sua capacidade de entrega. A segunda é a proximidade. A proximidade que você tem que ter com o negócio para saber exatamente a necessidade real do cliente ou das áreas que você atende. A terceira é protagonismo. Protagonismo como alguém que não precisa, de alguma forma,
receber ordens para fazer o trabalho bem feito, porque ele já sabe as diretrizes e ele vai conseguir alcançar esses objetivos. O próximo P seria o quarto P, produtividade, que é onde você tem os seus resultados das atividades rotineiras que você tem que executar, do trabalho operacional que você tem que fazer com alta qualidade e produtividade. E, por fim, performance, que é quando você entrega resultados sustentáveis. Ou seja, resultados sustentáveis significa o seguinte: eu não trabalho com muitas oscilações, eu tenho uma linha de entrega altamente satisfatória que permite que eu seja reconhecido como um cara que entrega resultados sustentáveis. Ô Jorge, você falando tudo isso, né, dessa equipe de alta performance, o caminho que a gente pega, eu fico imaginando, aí quando a gente atinge isso, nós temos ali o equilíbrio entre resultados, metas que eu preciso entregar, e a gente sempre trabalha com meta, e os nossos amigos sabem muito bem o que é isso, e o equilíbrio, eu estou valorizando as pessoas estão crescendo, consequentemente eu estou crescendo, a gente encontra isso assim tão equilibrado? Eu traduzo isso como reconhecimento e meritocracia, né? Nós, muitas vezes, e essa é uma das características de time de alta performance, normalmente eles são reconhecidos, eles são valorizados. E hoje o grande desafio das empresas é reter equipes de alta performance, que é talvez o grande maior desafio, porque a concorrência vai estar de olho em quem performa bem, em quem se destaca. Então é fundamental. E às vezes a gente pensa que reconhecer é só financeiramente, não é só financeiramente. Você tem que ter um ambiente de trabalho saudável, oportunidade de crescimento para as pessoas, né? E celebrar as conquistas. Às vezes a gente esquece que a gente também tem toda a condição de celebrar as conquistas. E quando você cria esse ambiente, essa atmosfera, de fato é algo que tem a possibilidade de reter as pessoas naquele ambiente. Os nossos amigos que estão acompanhando, eu queria que você deixasse ainda mais um recado especial diante dessa vontade, dessa realidade de ter uma equipe assim de alta performance. Eu acredito que assim, na nossa experiência, especialmente do Martins, a gente sempre fala que o propósito maior da nossa atividade é o que nos move, né? No nosso negócio, a nossa maior satisfação é fazer com que o pequeno e médio varejista prospere. Isso é uma missão. Mais ou menos parecido com os médicos italianos, quando começou a pandemia, falaram assim: fique em casa que nós vamos estar aqui cuidando de tudo. Então, a mensagem que eu deixo para os empresários, para a audiência que está aqui no Flix do Varejo, é que a gente possa ter, acima de todas as coisas, em todas as nossas atividades, um propósito maior, de fazer o bem para as pessoas, de atender muito bem o cliente, de trazer para os donos, os acionistas do negócio, rentabilidade, porque nós, afinal de contas, é isso que retroalimenta toda a cadeia de investimento nas pessoas. Mas eu hoje quero deixar uma palavra muito mais de esperança, assim. A vacina chegou, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu acredito que o propósito na nossa atividade de trabalho, seja como empresário, seja como profissional, ela é muito relevante e é o que nos diferencia. Gratidão pelos seus... Muito obrigado, eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos aqui hoje, viu, Jorge? Eu que agradeço. Jorge Feliciano, gerente executivo de Gente e Gestão do Martins, trazendo para você o caminho para ter uma equipe de alta performance, ter resultados, valorização, reconhecimento e sentido, propósito. Um grande abraço e mais uma vez obrigada pela sua companhia.